Com a proteção de Deus, declaro aberta mais esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inhumas e convido o vereador Irmão Petrônio para fazer a leitura de um trecho bíblico. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao 38. Digo-vos a vós que ouvis e amai os vossos inimigos, fazeis o bem o que vos odeia, abençoai os que vos maldiz e orais pelo que vos injura. O que fazeis numa face, oferecer-lhes também a outra. O que quereis que os homens vos façam, fazeis também a eles. E se fazeis bem aos que vos faz bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo faz também os pecadores. Se emprestais àqueles a quem esperei receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem dar e esperais nada. E quem será a vossa recompensa? Serei filho do Altíssimo, porque ele é bom para com os grandes e para os maus. Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julguei, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai as vossas e serás dado. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medido vós também. Palavra da salvação. Cumprimentar meus pares, vereador, primeiro secretário Mauri Pessoni, segundo secretário, vereador Fernando Gadia, vereadores Zé Geraldo, Tonimar Camilo, Adenilson Pessoni, Pacheco Júnior, Nogueira, Redes Pereira, Clodoaldo Costa, irmão Petrônio, servidor desta casa, cumprimento da pessoa da dona Helena Seba. Na assistência, quero cumprimentar o Cláudio, amigo presente, Zé Pernambuco, ex-vereador, assessores Daniela, Rubens Cardoso, Celino Palmeira, amigo Valdirei Muniz, e os demais se sintam cumprimentados. Convido a redatora dona Helena Seba para fazer a leitura da ata da sessão anterior para ser discutida e votada. Ata da 53ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inhumas do ano legislativo de 2015. Às 16 horas do dia 8 de setembro do ano em curso, teve início esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inhumas. A mesma foi aberta pelo presidente, vereador Soaí Teles, que compôs a mesa diretora com o primeiro secretário, vereadora Mauri Pessoni, e segundo secretário interino, vereador professor Tonimar. Presentes os demais parlamentares, vereador Nogueira, irmão Petrônio, Edinho da Laranja, Adenilson Pessoni, Gleidon Tomate e Pacheco Júnior. Havendo número regimental, o vereador Mauri Pessoni leu um trecho bíblico. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Não havendo correspondência a serem divulgadas, o primeiro secretário apresentou a ordem do dia, constando de um projeto de lei de autoria do vereador Pacheco Júnior, e o momento foi considerado oportuno para proposituras verbais. O professor Tonimar solicita envio de ofícios a todas as unidades de ensino de nossa cidade que ministram aulas de alfabetização, cumprimentando-as pelo dia da alfabetização comemorado hoje. Essas correspondências também em nome do vereador Edinho da Laranja. O vereador Nogueira solicita envio de expediente ao secretário de Infraestrutura, senhor Paulo Munhoz, cumprimentando pelo bom trabalho que vem realizando e agradecendo por haver atendido seu pedido de proceder à reposição de lâmpadas nas proximidades da FACMais. O vereador Edinho da Laranja solicita envio de ofício ao Executivo Municipal para que o mesmo proceda a estudos visando a recolocação das tendas da Praça Central, objetivando maior comodidade aos frequentadores do local. Findas as proposituras verbais, foram abertas as inscrições do grande expediente e o primeiro secretário procedeu à leitura da ordem do dia para discussão e votação.
Projeto de lei de autoria do vereador Pacheco Júnior, que proíbe os poderes executivo e o legislativo municipais de celebrar ou prorrogar contratos e ainda conceder benefícios fiscais à pessoa jurídica, bem como consórcio de pessoas jurídicas que tenha efetuado doação em dinheiro ou bem estimável em dinheiro para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo municipal por 4 anos, contados da data da doação. Este projeto havia já sido apresentado e lido na íntegra e colocado em discussão e votação, teve pedido de vistas do vereador Gleiton Tomate, o que foi concedido pelo presidente no prazo regimental. Fim da ordem do dia, não havendo inscritos nesse expediente, nem quem fosse fazer uso da palavra livre, o presidente convocou seus pares para outra sessão ordinária, a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 10, em horário regimental às 16 horas, convidou o vereador Gleiton Tomate para fazer a oração final, encerrando esta às 17 horas e 15 minutos. Foi o que se passou e para registrar, eu, Helena Seba, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Inhumas. O momento é oportuno para a retificação da ata. A ata está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovada a presente ata. Convido o segundo secretário, vereador Fernando Gadia, para proceder à leitura das correspondências que constam na ordem do dia. Saudar o presidente dessa casa, vereador Suaí Teles, primeiro secretário, vereadora Amaury Pessoni, nobres colegas vereadores. Assistência, me permitam cumprimentá-los, cumprimentando o ex-vereador, senhor José Pernambuco, nosso amigo, obrigado pela presença. Senhor presidente, nós não temos até o presente momento nenhuma correspondência para a ordem desse dia. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando Gadia. Convido o primeiro secretário, vereador Amaury Pessoni, para proceder para a apresentação das matérias que constam na ordem do dia. Senhor presidente, Suaí Teles, boa tarde também ao segundo secretário da mesa diretiva da Câmara Municipal de Inhumas, vereador Fernando Andrade Gadia. Quero saudar meus nobres pares na pessoa do nobre vereador, meu colega de bancada do Partido dos Trabalhadores, Bartolomeu Nogueira. Saúdo também na assistência, amigo, ex-vereador, senhor José Pereira, José Pernambuco, nos honrando com a sua presença. Seja bem-vindo, senhor José. Esteja sempre nessa casa que também é sua. Quero saudar também meu colega de trabalho, Rubens Cardoso, em nome dos quais saúdo a todos os presentes. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa ordem do dia está composta por 3 projetos de lei de autoria do Poder Executivo para a primeira votação e ainda de 3 projetos de decreto legislativos de autoria do nobre vereador Bartolomeu Salviano Nogueira, também para a primeira votação. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Amaury Pessoni. Declaro o momento oportuno para a apresentação de proposituras verbais. Com a palavra o vereador Irmão Petrônio. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Suaí Teles, primeiro secretário, vereador Amaury Pessoni, segundo, vereador Fernando de Andrade Gadia. Quero cumprimentar na assistência, me permita cumprimentar o Zé Pernambuco, né, este homem que passou também por esta casa, deixou o seu legado, contribuiu, né, com a nossa cidade muito, com certeza. E eu passo sempre ali na Pedrinha e admiro. O senhor Zé sempre ali sentado, dialogando. Seja bem-vindo. Quero dizer que sua presença nos honra muito nessa tarde. Você ali em Palmeira, os assessores, Dona Helena, Lurdinha, né, que estão sempre aqui nos auxiliando, nos ajudando. Cumprimentar o vereador professor Tonimar Camilo e os demais colegas, se sintam todos cumprimentados. Senhor presidente, faço uso dessa propositura, pedir que seja enviado um ofício ao Major Nilson,
tive a felicidade, o privilégio de passar agora, e estava lá conversando com ele, e ele me mostrando as fotos, né, dessa operação, dessa apreensão desses marginais que diz que assaltaram o prefeito de Caturaí, o prefeito de Itaúsu, tinha alguns de menor. E eu conversando com ele, ele falou, olha, o problema aqui é sério. A gente é como enxugar gelo. Pegamos todos, mas estão todos soltos já. Eu falei, que tristeza, né? Mas a gente reconhece o trabalho do Major Nilson com toda a sua equipe, quero parabenizar. E por essa razão eu peço que seja enviado um ofício parabenizando ele com toda a sua equipe, né? Porque já, pelo menos, deu essa informação à sociedade quem estava praticando esse tipo de crime, né? Então, a gente sabe da atuação do Major, a equipe da Polícia Militar, sempre fazendo o seu papel, trabalhando, e não é fácil. O problema da polícia hoje é como ele disse, é que se prende de manhã e à tarde está solto. Então, está complicado, mas, como eu falei, eu repito, não podemos deixar de reconhecer o trabalho que eles têm prestado, né, à nossa cidade e os municípios vizinhos. Muito obrigado, senhor presidente. Será enviado à Secretaria para devidas providências. Com a palavra o vereador Nogueira. Cumprimentar a mesa diretora dessa casa, presidente, vereador Serteles, primeiro secretário Mauri Pessoni, segundo secretário, vereador Fernando Gadia. Cumprimento todos os demais pares aqui presentes, a pessoa do colega José Geraldo, assim todos se sintam cumprimentados. Os servidores dessa casa, quero cumprimentar na pessoa da dona Helena Seba, assim cumprimentando a todos. E a nobre assistência aqui presente, quero cumprimentar na pessoa do senhor José Pernambuco, ex-vereador, que muito nos honra com sua presença aqui nessa tarde. Seja bem-vindo a todos. Senhor presidente, faço uso da palavra para, até eu ia fazer uma solicitação de envio de expediente, parabenizando a Polícia Militar por essa brilhante atuação, mas como o nobre vereador, irmão Petrônio, já se adiantou, gostaria de solicitar para assinar junto com ele, parabenizando essa brilhante atuação. E, mais uma vez, dizer que, na verdade, foi um trabalho brilhante da Polícia Militar, e principalmente o fato ocorrido ali na cidade de Itaúsu, onde o prefeito Tulinho foi feito refém por bandidos chegando à sua residência. E só quem já passou por isso, né, Zé Geraldo, sabe o desespero, a situação que é. É caótica a situação da segurança pública no nosso Estado. Mas eu não diria que é um problema só do nosso Estado, não. É um problema do nosso país. Infelizmente, enquanto tivermos leis que privilegia mais os agressores sociais do que o cidadão de bem, nós vamos ter esses problemas. A polícia tem tentado fazer o seu trabalho, tem feito, às vezes errando, às vezes acertando, muito mais acertando que errando, porque na verdade quando se acerta nada mais fez que sua obrigação, quando erra parece que o destaque é maior. Mas esses dias, de uma forma especial, a Polícia Militar do Estado de Goiás, representada aqui em Umas, sob o comando do Major Nilson, tem feito um excelente trabalho na nossa sociedade, tanto aqui em Umas, quanto nas cidades que são comandadas pela nossa companhia, exemplo do fato ocorrido ali na cidade de Itaúsu. Então, gostaria só de pedir ao irmão Petrônio a anuência para estar assinando com ele. Muito obrigado. São só essas minhas palavras. Com a palavra o vereador Clodoaldo Costa. Senhor presidente, novos colegas, assistência, deixe de cumprimentar o ex-vereador, né, que embrilhanta a nossa sessão aqui, o senhor Zé Pernambuco, meu assessor Cléber, muito obrigado. Eu só uso das palavras, só para mim parabenizar o irmão Petrônio por essa iniciativa desse ofício e pedir se eu posso subscrever junto com você sobre o Major Nilson. Muito obrigado, só isso por enquanto. Com a palavra o vereador Amaury Pessoni. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de deixar aqui minha manifestação de reconhecimento e os meus cumprimentos ao Major Nilson e a toda a sua equipe da Polícia Militar pela brilhante atuação aí na solução desse problema que houve nessa ocorrência aí com os prefeitos Jurandir de Caturaí
e também ao prefeito de Itaúsu, meu amigo pessoal, Moacir Tulim. Foi realmente um trabalho espetacular da Polícia Militar, que com certeza não tem medido esforço para apresentar, né, o melhor trabalho possível, mesmo driblando as dificuldades, superando aí as dificuldades, as limitações. A Polícia Militar tem comparecido e resolvido muitos problemas. Parabéns ao Major Nilson, e eu gostaria também de solicitar aí a anuência do nobre vereador Petrônio, para que eu também possa estar subscrevendo aí esse ofício em cumprimentos aí não só ao Major Nilson, mas a toda a corporação. Gostaria também, senhor presidente, de solicitar dessa casa o envio de um ofício de cumprimentos ao nosso nobre secretário municipal de Saúde, Carlos André Vilaverde, e também a Jéssica Pereira, que é a coordenadora do Departamento de Epidemiologia, pela conquista aí do Cartão Verde, que é um reconhecimento pelo trabalho aí no combate à dengue em nossa cidade. Esse reconhecimento se dá pelo trabalho exitoso realizado aí pela equipe, né, que tem convencido, tem orientado as famílias, a comunidade da nossa cidade, junto com a prefeitura, cada um cumprindo aí o seu papel, a sua responsabilidade no combate à dengue. Então, que seja enviado um ofício à Jéssica e um outro também ao secretário de Saúde, Carlos André. É isso, senhor presidente. A Secretaria para as devidas providências. Com a palavra o vereador Fernando Gadia. Senhor presidente, eu solicito permissão, Vossa Excelência, para fazer a leitura de 2 ofícios que chegaram às nossas mãos após o prazo regimental para tal. Ofício número 180/2015. Em 8 de setembro de 2015, excelentíssimo senhor Soair Teles Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas. Prezado senhor, na oportunidade, em cumprimentá-lo, venho por intermédio desse expediente informá-lo que o nobre vereador, Dr. Adenilson Pessoni, PMDB, a partir desse momento é o líder do Poder Executivo nessa honrada Câmara Municipal. E aproveitando nesse momento, novamente reitero que o Poder Executivo está à vossa disposição e também dessa Casa de Leis, para juntos e em uma parceria harmoniosa fazermos melhor para o nosso município. Atenciosamente, Diógenes Queda, Prefeito Municipal. Ofício número 178/2015, em 10 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor vereador Soair Teles Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas. Senhor presidente, dirigimos-nos a esse Poder Legislativo com a finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de fazer a retirada do projeto de lei número 030, de 28 de agosto de 2015, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Inhumas, nas formas que especifique e dá outras providências. Contando com a compreensão de Vossa Excelência e dos demais pares, de antemão agradecemos e aproveitamos para reiterar-lhes nossa especial consideração. Atenciosamente, Diógenes Queda, Prefeito Municipal. Senhor presidente, aproveito também dessa oportunidade, encerrando a minha fala, para solicitar, subscrever o ofício ao Major Nilson, como a maioria dos pares aqui manifestaram nesse sentido, em reconhecimento à ação exitosa da Polícia Militar, nesse caso que ganhou aí repercussão estadual. Mas esse é só uma última ação que demonstra a capacidade e a atuação da Polícia Militar no dia a dia do seu trabalho aqui no estado de Goiás. Então, solicito a permissão para subscrever junto. Senhor presidente, eram essas informações. É isso. Muito obrigado. Nossa sugestão ao vereador irmão Petrônio que esse ofício seja enviado em nome da casa e a solicitação do prefeito Diógenes Queda será atendida.
O momento continua oportuno para a apresentação de propositura. Convido o vereador Mauri Pessoni, primeiro secretário, para proceder à leitura das matérias que constam na ordem do dia para discussão e votação. Projeto de lei de número 027, de 27 de agosto de 2015, da denominação de quadra poliesportiva localizada no setor Amélio Alves. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. O senhor Suaí Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, solicita a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei de número 027, de 27 de agosto de 2015. O projeto de lei é de autoria do ilustre prefeito Jorge Queda e dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva localizada no setor Amélio Alves. O projeto prevê a denominação da referida quadra de Amadeu Louvo Martins. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. A análise, portanto, fica adstrita tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até a presente data não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência à comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno, com a Lei Orgânica Municipal e com as Constituições Federal, Estadual e ainda de verificar a juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. O projeto de lei deve ser analisado sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto de lei é de iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo de forma concorrente, conforme previsto no artigo 32, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, o que resulta no atendimento dos requisitos formais de constitucionalidade. No mérito do projeto, não vislumbro óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material. Portanto, seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar de número 95, de 1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo único, artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade do projeto. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 9 dias de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos, relatados e discutidos a análise do projeto de lei de número 27, de 27 de agosto de 2015, de autoria do ilustre prefeito municipal,
que dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva localizada no setor Amélio Alves. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas em acolher o parecer do relator, que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Fernando Andrade Gadia e Amaury Pessoni. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 9 de setembro de 2015. Vereadores Fernando Andrade Gadia, relator da CCJ, José Pacheco da Silva Júnior, presidente da CCJ, e Amaury Pessoni, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, passo às suas mãos, senhor presidente, o projeto de lei para que seja discutido e apreciado em primeira votação. Está em discussão o presente projeto. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei de número 28, de 27 de agosto de 2015, da denominação à quadra poliesportiva localizada no residencial Ana Brandão. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça do relatório. O senhor Suaí Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, solicita a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de número 028, de 27 de agosto de 2015. O projeto de lei é de autoria do ilustre prefeito Jorge Queda e dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva localizada no residencial Ana Brandão. O projeto prevê a denominação da referida quadra de Ivan Pereira, Ivan Mais. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. A análise, portanto, fica adstrita tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até a presente data, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno, com a Lei Orgânica Municipal e com as Constituições Federal e Estadual, e ainda verificar a juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. O projeto de lei deve ser analisado sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto de lei é de iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo de forma concorrente, conforme previsto no artigo 32, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, o que resulta no atendimento dos requisitos formais e constitucionais. No mérito do projeto, não vislumbro óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material. Portanto, seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar de número 95,
de 1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender o fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo único do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Do voto ante ao exposto, voto pela admissibilidade do projeto. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, vereador relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos relatados e discutidos a análise do projeto de lei de número 28, de 27 de agosto de 2015, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva localizada no residencial Ana Brandão. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, em acolher o parecer do relator, que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Fernando Andrade Gadia e Amaury Pessoni. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Vereadores Fernando Andrade Gadia, relator da Comissão de Constituição e Justiça, José Pacheco da Silva Júnior, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e Amaury Pessoni, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Às suas mãos, senhor presidente, para a discussão e votação. Primeira votação. Está em discussão o presente projeto. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de decreto legislativo de número 029, de 27 de agosto de 2015, da denominação da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, localizada na Vila Reis. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. O senhor Suaí Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, solicita a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei de número 29, de 27 de agosto de 2015. O projeto é de autoria do ilustre prefeito Jorge Queda e dispõe sobre a denominação da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, localizada na Vila Reis. O projeto prevê a denominação da referida unidade de Lázaro Alberto de Moraes. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos legais, regimentais e constitucionais. A análise, portanto, fica adstrita tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até a presente data não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno, com a Lei Orgânica Municipal e com as constituições federal, estadual e ainda verificar a juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. O projeto de lei deve ser analisado sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto de lei é de iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo de forma concorrente, conforme previsto no artigo 32, inciso 17,
da Lei Orgânica Municipal, o que resulta no atendimento dos requisitos formais de constitucionalidade. No mérito do projeto, não vislumbra o óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material. Portanto, seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar de número 95, de 1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Do voto. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade do projeto. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Vereador Fernando Andrade Gadia, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos, relatados e discutidos a análise do projeto de lei de número 29, de 27 de agosto de 2015, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, UPA, localizada na Vila Reis. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, em acolher o parecer do relator que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Fernando Andrade Gadia e Amaury Pessoni. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Vereadores Fernando Andrade Gadia, relator da CCJ, José Pacheco da Silva Júnior, presidente da CCJ, e Amaury Pessoni, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Passo às suas mãos, senhor presidente, o terceiro e último projeto de decreto do Executivo para primeira votação. Está em discussão o presente projeto. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente projeto em primeira votação. Primeiro projeto da ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Bartolomeu Salviano Nogueira. Concede título de cidadania inhumense. Parecer do relatório, Comissão de Constituição e Justiça. O senhor Suaí Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, solicita a essa comissão a elaboração de projeto para análise de parecer para análise do projeto de decreto legislativo de 3 de setembro de 2015. O projeto de decreto legislativo é de autoria do ilustre vereador Bartolomeu Salviano Nogueira e dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária à deputada federal Flávia Carreiro Albuquerque Moraes. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. A análise, portanto, fica adstrita tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até o presente momento, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno da Casa,
o qual outorga competência a essa comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno, com a Lei Orgânica Municipal e com as Constituições Federal e Estadual, e ainda de verificar a juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. O projeto de decreto deve ser analisado sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto é de iniciativa de membro da Câmara Municipal de Inhumas e a concessão de título honorário é matéria cuja iniciativa é privativa do Poder Legislativo, no artigo 115, inciso 3 do Regimento Interno, o que resulta no atendimento dos requisitos formais de constitucionalidade e de legalidade. No mérito do projeto, não vislumbro óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material. Portanto, o seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar 95, de 1998. Por fim, o projeto atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei de decreto legislativo é o meio próprio para atender ao fim almejado. Do voto. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade do projeto de decreto legislativo. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 9 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, vereador relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos, relatados e discutidos a análise do projeto de decreto legislativo de 3 de setembro de 2015, de autoria do ilustre vereador Bartolomeu Salviano Nogueira, que concede título de cidadã honorária à deputada federal Flávia Carreiro Albuquerque Moraes. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, em acolher o parecer do relatório que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Amaury Pessoni e Fernando Andrade Gadia. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 9 de setembro de 2015. Vereador Fernando Andrade Gadia, relator da CCJ, José Pacheco da Silva Júnior, presidente da CCJ, e Amaury Pessoni, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, senhor presidente, passo às suas mãos o projeto de decreto legislativo para apreciação e primeira votação. Está em discussão o presente decreto. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente decreto de projeto. Projeto de decreto legislativo de 3 de setembro de 2015, de autoria do vereador Bartolomeu Salviano Nogueira, concede título de cidadania inhumense. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. O vereador Suaí Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, solicita a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de decreto legislativo de 3 de setembro de 2015,
O projeto de decreto legislativo é de autoria do ilustre vereador Bartolomeu Salviano Nogueira e dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao professor Oli Santos da Costa. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de analisar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. A análise, portanto, fica adstrita tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até a presente data não foram apresentadas emendas, é o relatório da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno, com a Lei Orgânica Municipal e com as Constituições Federal e Estadual, e ainda de verificar a juridicidade e a técnica normativa do texto. A técnica legislativa do texto normativo. O projeto de decreto deve ser analisado sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto é de iniciativa do membro da Câmara Municipal de Inhumas e a concessão de título honorário é matéria cuja iniciativa é privativa do Poder Legislativo, no artigo 115, inciso 3, do Regimento Interno, o que resulta no atendimento dos requisitos formais de constitucionalidade e legalidade. No mérito do projeto, não vislumbra o óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material, portanto, seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar 95 de 1998. Por fim, o projeto atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de decreto legislativo é o meio próprio para atender ao fim almejado. Do voto. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade do decreto legislativo. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, vereador relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos, relatados e discutidos a análise do projeto de decreto legislativo de 3 de setembro de 2015, de autoria do vereador Bartolomeu Salviano Nogueira, que concede título de cidadão honorário ao professor Oli Santos da Costa. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, em acolher o parecer do relator, que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Amaury Pessoni e Fernando Andrade Gadia. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, relator da CCJ, José Pacheco da Silva Júnior, presidente da CCJ, e Amaury Pessoni, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Passo às suas mãos, senhor presidente, projeto de decreto legislativo para discussão e primeira votação. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra o vereador Nogueira. Senhor presidente, nobres colegas, assistência presente, faço uso da palavra apenas para apresentar um pouco melhor o professor, mestre, doutor Oli Santos, inclusive até salientar, o nome dele é Oli. Está Oli porque não tem acento, mas é exemplo do
o ex-ministro lá, o Guido Mantega, né? Se fosse pobre é Guido Mantega, mas como é rico é Guido Mantega. Então, é o professor Oli, talvez não tão conhecido na população como a deputada Flávia Moraes, o doutor Jorge Moraes, mas ele é um profissional que vem prestando relevantes serviços à nossa sociedade no que diz respeito à comunidade educacional de nível superior, ali a FACMAIS. O professor Oli, ele goza de um carinho, um respeito muito grande, tanto do corpo docente como do corpo discente ali daquela instituição. E ele está encabeçando um trabalho que vai ter uma repercussão muito grande aqui no nosso município, que é um trabalho de cunho na área ambiental. Trabalhar a questão do meio ambiente, um projeto ali que é o FAC Mais Verde. Então, apresentando o professor Oli, eu gostaria de solicitar aos colegas que talvez não tenham muito conhecimento com ele, mas que vai passar a conhecer, e aqui hipotecar aqui o quanto ele é querido ali na instituição, tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente. Ele é um gaúcho de Cacequi, nascido em Cacequi, no Rio Grande do Sul, mora em Goiás há muitos anos, já foi professor no liceu, em Goiânia, tudo, e agora está prestando seus serviços aqui na nossa instituição. Muito obrigado, senhor presidente. Só para o momento. Continua a discussão. Presente projeto. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, em caso contrário, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente projeto de decreto legislativo. Terceiro e último projeto de decreto legislativo, também de autoria do nobre vereador Bartolomeu Salviano Nogueira, concede título de cidadania inhumense. Parecer do relatório da Comissão de Constituição e Justiça. O senhor Suaí Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, solicita a essa comissão a elaboração de parecer para o projeto de decreto legislativo de 3 de setembro de 2015. O projeto de decreto legislativo é de autoria do ilustre vereador Bartolomeu Salviano Nogueira e dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Jorge Moraes Ferreira. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. A análise, portanto, fica adstrita tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até a presente data, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A, do regimento interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno e com a lei orgânica municipal, e com as constituições federal, estadual e ainda de verificar a juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. O projeto de decreto deve ser analisado sob dois aspectos de constitucionalidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto é de iniciativa de membro da Câmara Municipal de Inhumas e a concessão de título honorário é matéria cuja iniciativa é privativa do Poder Legislativo. Está no artigo 115, inciso 3 do regimento interno desta Casa, o que resulta no atendimento dos requisitos formais de constitucionalidade e legalidade. No mérito do projeto, não vislumbro óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material. Portanto, o seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa
uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar 95, de 1998. Por fim, o projeto atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de decreto legislativo é um meio próprio para atender ao fim almejado. Do voto. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade do projeto de decreto legislativo. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, vereador relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos, relatados e discutidos a análise do projeto de decreto legislativo de 3 de setembro de 2015, de autoria do vereador Bartolomeu Salviano Nogueira, que concede título de cidadão honorário ao senhor Jorge Moraes Ferreira. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, em acolher o parecer do relator, que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Amaury Pessoni e Fernando Andrade Gadia. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Goiás, aos 9 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, vereador relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador José Pacheco da Silva Júnior, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e vereador Amaury Pessoni, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Está em suas mãos, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo para discussão em plenário e primeira votação. Está em discussão projeto de decreto legislativo. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente projeto. Senhor presidente, nobres vereadores, esgotada a pauta da ordem do dia, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da rádio que acompanham nessa transmissão, direta às sessões da Câmara e também pela rede de computadores no Brasil afora aí, que também acompanha as transmissões online das sessões da Câmara Municipal de Inhumas. E de antemão para cumprimentar o nobre vereador presidente dessa casa, que teve a iniciativa e transparência de permitir que a sociedade inhumense, goiana e brasileira possa acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Inhumas. Muito obrigado e parabéns por isso. Obrigado, vereador Amaury Pessoni. Muito bem lembrado aí das transmissões. Não tendo mais matérias a serem votadas, declaro o momento oportuno para a palavra livre para quem dela quiser fazer uso. Com a palavra o vereador Adenilson Pessoni. Senhor presidente, Suair Teles, demais membros da mesa diretiva, Amaury Pessoni, Fernando Gadia, honrados pares, prezada assistência, na qual cumprimento a pessoa do meu assessor, Celino Palmeira. Tenho oportunidade, senhor presidente, de fazer uso dessa tribuna para repercutir o artigo do jornalista Vacil Oliveira, publicado em 20 de agosto, no seu blog Massa e Poder, e que ele trata com muita sapiência e lucidez sobre a questão de oportunidade política no nosso estado de Goiás. Diz ele o seguinte: este é um momento de rara oportunidade para os políticos goianos. Há uma avenida aberta para o surgimento ou afirmação de uma nova liderança.
E não falo de oposição, porque Goiás não está dividido em oposição versus situação, e sim em profissionais versus amadores. Os resultados das disputas pelo governo desde 1998 mostram isso. Venceu 4 vezes o profissional Marconi Perillo, do PSDB, que sempre saiu atrás nas pesquisas. Perdeu o PMDB, sempre favorito. Perdeu, inclusive, para o que julgava o mais amador de todos, Alcides Rodrigues, ex-PP, hoje PSB. Há espaço para uma liderança que se estabeleça e se projete por simples oportunidade de espaço vazio, por outro motivo, não menos simples. Em política, não existe espaço vazio. É questão de ocupá-lo, mas não se trata de coisa fácil. Os fatos mostram que a dualidade entre Iris Rezende, do PMDB, e Marconi Perillo entrou para a história, e lá está. Não é mais uma realidade. Significa que o novo virá, seja bom ou ruim, para o Estado. Seja um nome ainda impensado, seja um baluarte da velha política. Novo sempre quer dizer renovação positiva. Pode ser apenas mais do mesmo, ou com outra cara. Não quer dizer que Iris e Marconi estejam descartados no jogo aberto em Goiás. Iris é um dos nomes fortes, o favorito nesse momento para a Prefeitura de Goiânia no ano que vem. E Marconi está em pleno exercício do poder. Como governador, é também nome forte para o Senado em 2018. E sonha em deixar de ser político local para se tornar nacional. Fora isso, ambos são referenciais em seus grupos e na política goiana, o que lhes garante longevidade como fortes e diretos influenciadores de qualquer partido eleitoral. Quer dizer que eles estão em outro plano, fora da sintonia imediata, que decidirá quem vai ocupar o Palácio das Esmeraldas daqui a menos de 3 anos. Eis o que há, pois, em Goiás, tirando os dois, quem se destaca? Quem se apresenta como nome natural para ocupar o espaço na base aliada e o espaço em uma possível oposição? Ou numa hipotética terceira via? Quem? É aí que está a grande oportunidade. Mas como ser este novo líder? Ou antes, um dos que vão disputar este posto? Não há resposta óbvia. Ela comporta elementos tangíveis e intangíveis. Há, entretanto, boas pistas no horizonte. Uma delas é que, por regra da pragmática política, ninguém se torna líder por unção divina, nem por inspiração estática. Normal em Goiás é político querer ser líder sem trabalhar, como aqueles que chegam lá e lá se mantêm, só com muitas lágrimas e suor. Compram um mandato e já começam a se nomear Pedro Ludovico. Comportam-se como filhos do sol, por se auto-ungirem seres iluminados. Um líder é forjado na luta, lugar comum, irretocável. Visitar as bases, ouvir a população, costurar muito as alianças e estratégias. Tudo faz parte de uma liturgia exaustiva, no entanto, necessária. Significa dormir pouco, trabalhar muito, dedicar-se bastante a causas sociais, construir uma história que seja sólida e não apenas de palanque. É óbvio que menos tem sido feito em Goiás. Critica-se Marconi e Iris por serem lideranças fortes demais, que monopolizam, que se eternizam, mas boa parte daqueles que os atacam, na verdade,
se perdem no ataque, como se esperassem deles a boa vontade de darem licença para serem vencidos e defenestrados, como se a disputa pelo poder não fosse um bravo jogo de truco, em que o bom nunca é o bonzinho. Íris e Marconi não nasceram vencedores, eles tiveram que lutar, superar outros líderes e se estabelecer. Isso de ficar demonizando-os por serem competentes é, acima de tudo, demonstração de fraqueza dos que não conseguem se erguer em ambiente que tem de tudo, menos sorte de jogador de loteria. Falando aos inocentes úteis da política, com muito amor no coração, a oportunidade está franqueada em Goiás a quem olhar para as roseiras e se fiar nas pétalas, sem reclamar dos espinhos, a quem oferecer flores, esperança, alternativa, motivação renovada, sem culpar o jardim pelas lágrimas que nascem nos olhos, nunca no chão, e nascem do choro, mas também do sorriso da paixão. A primeira provação de um líder é despontar e não se esconder. Há anos temos promessas de nomes que podiam ascender a posições de destaque, como disputar o governo do Estado, mas que preferem, em vez do protagonismo, ser coadjuvantes de Íris ou de Marconi, coadjuvantes. Com estes, o tempo tem sido cruel, escancarou a miudeza em quem se rebaixa ao destino por erro estratégico. Exemplo, quem pula de partido em partido, na vã ilusão de que vai roubar oportunidades, em vez de conquistar, ainda que a ferro e fogo. Mudar de dono de partido não é mudar de partido, nem garantia de mudança de sorte, só de loteria. Um dos pontos de partida da ocupação de espaço pode estar na disposição de mexer no interruptor do atual momento político, o interruptor que marcou os últimos anos de Goiás, na decisão de desligar o negativo e ligar o positivo. Os últimos anos foram de desconstrução contínua de inimigos e de construção nenhuma de projeto ou estratégias. Goiás está há tempos ligado no negativo e isso só tem beneficiado um nome e aos seus satélites. Nesses novos tempos em que este um tem outros interesses, todos os outros ficam elementarmente nivelados. Vão continuar a guerra suja? A guerra da terra arrasada? Novo será quem renovar-se nessa insana disputa de quem luta naquela fé, seja o que Deus quiser. Novo será quem virar a chave do interruptor. Novo, infinitamente, será quem der valor à carga a um projeto próprio que tenha como prioridade apontar caminhos, identificar saídas, apresentar-se como luz, olhar os problemas e enumerar soluções. Ensina a sabedoria política que discurso e ação negativos até funcionam um tempo, mas nunca o tempo todo. Com o tempo, o povo acaba vendo mais o mal que o bem dos políticos e decreta: é tudo farinha do mesmo saco furado. E, concluindo, é à luz dos resultados eleitorais da disputa pelo governo, enfim, necessário dar crédito ao profissionalismo. Nada se constrói de forma aleatória, nem o político se forma, nem o discurso se firma, muito menos a estratégia se confirma. Para ficarmos em um exemplo, no que se refere a Marconi Perillo, maior vencedor das últimas 2 décadas, o amadorismo dos adversários é desde sempre o seu maior aliado. Ele domina a Assembleia porque não há o nome de seu governo que tenha coragem de fazer-lhe frente. Todos dizem amém.
Ele domina a oposição porque esta acaba capitulando em troca de um cargo, uma benesse, uma proposta de adesão oportunista. Dizem amém, amém. Marconi vence a eleição porque não improvisa. Tem poder? Usa o poder para choro dos adversários, choro sem razão, mas derrotados. Na prática, Marconi é absolutamente previsível. Age sempre do mesmo jeito, como agem os seus adversários, que preferem a ladainha à profissionalização. São vítimas do medo antecipado, enxergam apenas a derrota, tão acostumados a perder. Mais curiosos são os políticos empresários, costumam ter sucesso nos negócios e fracasso retumbante na política. Quanto muito, sucesso curto. E vejam só, na hora de montar estruturas de apoio para suas empresas, escolhem os melhores nomes e pagam caro por isso, cientes de que tem muito a perder se descuidarem do seu patrimônio. Porém, na hora de montar estruturas políticas de campanha, prefere o parente barato, um estagiário a custo de ocasião ou um militante de habilidade desconhecida para não pagar a preço de mercado um profissional competente. Quer dizer, o patrimônio financeiro entregam a profissionais. O patrimônio político empurram nas mãos de amadores. O mais engraçado, realmente, acham que isso é renovação política, que são melhores que aqueles que acusam de políticos ultrapassados. Também curiosos são os novatos na política. São os novatos na política, que chegam com áreas de renovação por terem pouca idade. É o caso dos que vão parar na Assembleia Legislativa. Deputados eleitos, dono de mandato conferido pelo povo, o que fazem? Anulam-se para não contrariar o poder constituído. Pagam almoços caríssimos em caríssimos restaurantes, mas economizam em assessoramento. Têm uma tribuna livre, porém ficam presos nos interesses em jogo, que resultam em barganha, que redundam em mordaça e cabresto. Embora dizendo-se novos, são políticos já ultrapassados em início de carreira, com duplo sentido e tudo. No fim das contas, não saem politicamente do lugar. Alguns saem no lucro, mas outros, outro lucro. Então, era isso? O profissionalismo era outro? Não se faz política negando a política. Quem quer se firmar e fazer história tem que escrevê-la. Não há livro pronto, nem filme antecipado daquilo que não foi construído. Vencer na política, como vencer na vida, dá trabalho. Em Goiás o trabalho está por ser feito, há espaço, há tempo e oportunidade. Espaço é o jogo aberto. Tempo, a escolha como jogar. É oportunidade, o cavalo arriado de que tantos falam, com um senão. Quem não monta, é montado. Esse artigo é um pouquinho longo aqui do jornalista Vacil Oliveira. Ele mostra com muita clareza o que Goiás vem experimentando na política nos últimos 20 anos. Claro, quem não se aperfeiçoa, quem não tem iniciativa, quem não se prepara, quem não trabalha, quem não dedica suor na sua função política, na sua função de servir o próximo, acaba sendo engolido pelo processo e fica refém, fica lá na periferia do poder, do mando. Por isso, é importante, sim, nós, vereadores, muitos daqui têm pretensões políticas junto ao executivo, políticas junto ao legislativo. Sejam realmente idealistas, trabalhem para isso, não fiquem a reboque daqueles líderes que, óbvio, servem de referência, mas não serão líderes a vida inteira. O tempo passa, as pessoas passam, e as oportunidades surgem, e é bom que se renovem as ideias, se renovem o trabalho, os objetivos,
E é importante, sim, os políticos, nós políticos, nos lançarmos para construirmos obras realmente que venham de encontro às necessidades do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra livre continua para quem dela quiser fazer uso. Não tendo quem mais queira fazer uso da palavra, convido meus pares para a próxima sessão, que será realizada no próximo dia 15, em horário regimental. E convido o vereador Clodoaldo Costa para fazer a oração final. Bom, vamos agradecer a Deus aí, né, por essa tarde mais maravilhosa, essa sessão boa, e rezando a oração mais forte que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Está encerrada a sessão.